Hoje nós vamos fazer uma maquiagem mais night, mais festa. Vou ensinar vocês todos os truques da maquiagem, todos os truques para a maquiagem durar mais até o final da festa e até o outro dia. Vamos começar nessa maquiagem com a preparação de pele. Geralmente, muitas pessoas me perguntam, o certo é fazer pele primeiro, olho primeiro. Então isso fica a critério de cada profissional. Nós vamos começar limpando e tonificando a pele da nossa cliente. Eu vou usar essa água, esse tônico, e eu vou limpar essa pele em movimento de dentro para fora, para a gente já trabalhar a elasticidade dessa pele, sempre de cima para baixo e de dentro para fora. Vou com esse ventiladorzinho, olha, secando a pele dela para receber o próximo produto. Eu não tenho esse ventilador, não tem problema, vocês podem utilizar uma folha, alguma coisa para abanar, tá bom? Então, depois do ventilador, eu vou usar essa água termal, essa água da La Roche, tá? Não é em todas as maquiagens que eu uso, então, minha maquiagem não vai ficar boa porque não tem a água termal da La Roche. Não tem problema, tá? Dá uma hidratação. Perfeito. Da mesma forma, eu venho secando mais rápido esse produto, tá? Novamente, eu informo que se não tiver o ventilador, pode com um leque, uma folha de papel, o que vocês tiverem mais fácil em casa. Vou utilizar esse hidratante da Nivea, eu gosto muito, ainda mais para quem tem uma pele mais oleosa, e venho com o pincel Kabuki, aplicando todo o hidratante novamente de dentro para fora na pele da cliente. Dou uma secadinha novamente. E se a pele da cliente tiver com poros abertos, geralmente a gente identifica poros abertos quando tem uns buraquinhos na pele maiores, então são os famosos poros. A pele da minha modelo não tem tantos poros abertos, são pequenos, olha, aqui na zona T. Então eu vou trabalhar com o prime apenas na zona T. Por quê? Não adianta eu ficar aplicando produtos na pele, sendo que a pele não precisa. Então vai ser um produto a mais, vai ficar mais grossa a pele da sua cliente. Vou usar esse prime da L'Oréal, vou vir com um pincel Dual Fiber e venho aplicando esse produto apenas aonde eu quero fechar os poros. Eu gosto muito desse prime e é notável a diferença nos poros quando a gente usa ele. A parte da pele, base, corretivos. A base que nós vamos usar na modelo vai ser essa base da Santa Make e eu uso ela um bom tempo, é uma base com uma cobertura alta e se eu quiser ela mais fluida eu posso diluir. Eu vou aplicar a base na plaquinha, então eu venho aplicando esse produto na pele, venho também aqui um pouquinho na orelha só com excesso, olha, para não ficar pesado. É essencial vocês aplicarem o produto tanto aqui na parte, olha, do colo, para deixar a base, para deixar a tonalidade tom sobre tom aqui nessa região e não ficar diferente da tonalidade do rosto. Então aqui eu venho só com excesso e vou dando umas puxadinhas. Aqui eu posso puxar, aqui não, aqui eu preciso de cobertura. Ok, venho do outro lado. Não sei se vocês estão prestando atenção, minha modelo tá fazendo esse movimento, olha. Então pede para a cliente fazer, pra gente pegar bem nesse cantinho do nariz, que eu vejo muitos erros de maquiadores que a base não adentra bem aqui. E vou aplicando com movimentos bem leves. Se você bater forte, além de machucar a cliente,
a base ela não vai dar o acabamento que a gente precisa. Então com a mão bem leve mesmo, meninas, muito leve, a esponja quicando mesmo na pele. Finalizamos a parte da pele, deixando ela totalmente uniforme. Quanto mais batidinhas vocês dão nessa pele, gente, mais uniforme ela vai ficar e mais bonita ela vai estar. Vamos agora trabalhar esse rosto com a parte de contorno e iluminação. Lembrando, gente, que o contorno e iluminação nada mais, nada menos que uma visão de ótica, onde quem está vendo a maquiagem, o rosto, vai ter uma leve impressão que o rosto ele é mais largo, ele é mais fino, devido a essa parte de contorno e iluminação. Muita gente pergunta, e se eu fizer coraçãozinho no rosto, e se eu fizer bolinha? Aquilo ali é nada mais, nada menos que detalhes que os maquiadores, alguns usam para chamar a atenção. Posso fazer? Posso, vai atrasar o meu trabalho e que no final vai chegar no mesmo resultado. Então aqui eu estou iluminando as áreas que eu quero realçar e escurecendo eu vou vir com contorno para esconder o que eu quero esconder. Ok, apliquei o corretivo. Essa pele que eu estou fazendo é uma pele mais glam, uma pele mais trabalhada. Agora eu venho nas têmporas até em direção à ponta dos lábios, 3 dedos antes. Na outra parte. Quero afinar o nariz, apesar que o nariz da minha modelo já é bem fino, mas eu vou fazer para explicar para vocês. E aqui nessa parte, do maxilar, mandíbula. Então essas são as áreas que eu costumo escurecer com o contorno. Com a mesma esponjinha, com o lado posterior, com o lado inverso, eu vou dando batidinhas na parte do contorno. E com o lado que eu estava aplicando a base, eu dou batidinhas na parte da iluminação. Sempre a parte lá de fora, sempre a parte lateral, eu vou levando para fora. As têmporas, levando até abaixo da maçã do rosto, o contorno. Lembrando que vocês podem trabalhar esse esfumado, essa parte de desmarcação dos contornos e iluminação, tanto começando pelo contorno como pela iluminação, o que você achar mais fácil, que vai te dar um resultado melhor no final. E agora eu venho com o outro lado da esponjinha, esfumando a iluminação. Espero que vocês estejam entendendo toda a parte da técnica. Sempre que precisar, a gente volta na parte do contorno, dando batidinha, para não ficar marcado. E vou voltando quantas vezes for preciso, tá, meninas? Ok, depois que a pele estiver totalmente uniforme, viçosa e com acabamento perfeito, a gente vai selar toda essa pele. Precisamos selar a pele para ela não marcar, para ela não derreter o produto. Então é essencial que nós selamos essa pele. A parte da pele eu vou selar com esse pó da Boca Rosa, que eu amo ele. Então lembrando que o produto ele é essencial sim para um bom acabamento. Porém, não adianta vocês usarem os melhores produtos se não tiverem uma técnica boa. Então eu venho selando na parte que eu clareei com a iluminação. Vou selar bem, principalmente nessa parte aqui abaixo dos olhos.
Pode pedir para sua cliente ficar com o olhar lá em cima, para não criar esses vincos. Então, depois de selado essa área, a gente vai selar também todas as outras áreas que nós clareamos com a iluminação. Depois de selado, eu vou tirando o excesso dos pós que caíram em áreas que não deveriam. Agora eu vou selar o contorno. Da mesma forma que eu selei com um pó solto a parte de iluminação, eu vou vir com um pó selando a parte de contorno também. Vou usar essa paleta da Ruby Rose, é uma paleta que possui uma gama de cores que a gente pode utilizar tanto em pele clara como em pele escura. É fácil de achar, então vou usar na minha modelo essa paleta. Essa cor, ela tá até acabadinha de tanto que eu uso. E vou fazendo movimentos, batidinha, para eu aplicando esse produto e já esfumando ele. Do outro lado, novamente, venho ele meio esfumando, meio dando batidinha. Vocês vão ver que eu trabalho muito com movimentos batidinhas. Então é um movimento que, além de aplicar o produto, ele já desmarca, dependendo da precisão que vocês dão na mão de vocês. Eu vou querer uma pele bem marcante, tá, meninas? Então eu vou fazer em outros vídeos para vocês ensinando uma pele mais neutra, uma pele mais natural, uma pele mais clean. Porém, essa eu quero uma pele mais trabalhada. Essa é a palavra correta. Depois de selado a parte de contorno e iluminação, eu vou aplicar um pó da Santa May, que é um pó iluminador. Ele é um iluminador mais sutil, então ele vai deixar a pele mais glam, como eu realmente quero, tirando também todo o restante de marcação que essa pele ficou do contorno. Vou usando ele, principalmente aqui na parte clara, viu, meninas? Vou aplicar um pouco no colo também, para uniformizar com o rosto a tonalidade. Agora a gente vai vir com um blush, meninas. Um blush que eu amo, é esse tom de coral. Eu vou usar um tom de coral meio com acetinado dessa paleta e vou aplicar na maçã do rosto. Às vezes tem muitas pessoas, maquiadoras, que têm dificuldade em achar aonde aplicar o blush. Então pede para sua cliente dar um sorrisinho, olha. Tá vendo? Já vai ressaltar a maçã do rosto. Então, olha, eu gosto de bastante blush. É claro que em cliente eu não aplico tanto blush como nas minhas modelos, como agora que eu estou fazendo o vídeo para vocês, mas eu acho muito bacana porque para as fotos fica muito bonito, tá? Mas não vai aplicar tanto em clientes, vamos dosando aos poucos até chegar na tonalidade que a cliente gosta. Apliquei o meu blush com movimentos para baixo, olha. Então eu venho com o pincel movimentos para baixo, eu não vou fazer bola aqui no rosto da minha cliente, ó, movimentos para baixo e meio que esfumando, olha, dando batidinhas, levando para dentro do contorno, para ele fazer a fusão com o contorno e não ficar marcado, deixando mais natural. Eu gosto também, nas minhas maquiagens, aplicar um pouco de blush aqui, só para dar um tom mais praiana, aquela garota de Ipanema, mas tem pessoas que não gostam, então fica a seu critério. Vamos agora finalizando a nossa pele com o iluminador. Vou aplicar o iluminador aqui no osso zigomático. Então, para quem não sabe, o osso zigomático é um osso que fica aqui embaixo dos olhos, vou falar mais fácil para vocês entenderem. E geralmente aqui ele tem um ponto alto, então é aqui que vai ser aplicado o meu iluminador.
Vou aplicar o iluminador em toda a zona T do rosto. Em modelo, eu aplico nessa área, fica muito bonita para fotos. Mas em clientes eu não aplico, a não ser que ela peça. Então eu gosto dessa pele bem iluminada, eu quero uma pele bem trabalhada. É a minha proposta, conforme eu informei para vocês. Eu tô usando um iluminador no subtom rosa. Mas tem várias tonalidades de iluminadores que vai agregar com o trabalho de vocês. Terminamos a pele com os produtos da minha modelo, finalizamos o iluminador e vou dar acabamento final com um fixador. Esse fixador que eu tô usando é um da Daisy Peroso, então eu vou aplicar na pele da modelo em uma distância de mais ou menos uns 2 palmos, só para vocês entenderem. Vou secar a pele da minha modelo. Agora nós vamos para a parte de sobrancelha. Vou fazer um traçado embaixo e um em cima, onde eu quero aqui no ponto alto da sobrancelha fazer o arqueado. Como a sobrancelha da minha modelo, ela já é bem cheinha, esteticamente, eu só vou dar uma leve preenchida. Lembrando que eu já finalizei essa pele e costumo deixar a sobrancelha para após a pele, que agora eu vou fazer com vocês. Vou dar para vocês algumas dicas de sobrancelha. Olha, é importante, depois da pele pronta, gente, vocês estarem sempre com uma esponjinha, para não vir com o dedo na pele e ela marcar. Então isso é muito importante. Essa pomada que eu tô usando é uma pomada da Anastasia, a cor Dark Brown. Preenchi uma sobrancelha, um lado da face, e olha a diferença. Agora nós vamos preencher o outro lado. Finalizei o preenchimento. Se precisar voltar para dar algum acabamento, eu volto com um pincel língua de gato, com a base da tonalidade da pele da minha cliente. Tanto na parte de cima como na parte de baixo. Para não ficar nenhuma parte mais clara. Vou voltar aqui no outro lado e dar um acabamento também aqui no canto interno. Vejo se ela está totalmente simétrica em relação à altura, ao tamanho. Sempre eu meço, meninas, eu vou pegar esse... Não. Sempre eu meço da seguinte forma: canto interno, tá ok, tá ok. Canto externo, pego dessa abinha do nariz, passo o final do olho e a ponta tem que finalizar aqui. Então, é isso. Depois eu vou gravar um vídeo pra vocês ensinando um pouquinho a parte de visagismo pra vocês entenderem melhor que não tem uma técnica bacana pra parte da sobrancelha. Então, a nossa sobrancelha está pronta. Nós vamos agora para a melhor parte, a parte da sombra, né? Falo para vocês, muitas alunas, elas falam que a sombra é a parte que elas mais gostam, mas eu sou apaixonada em todas as técnicas da execução de uma maquiagem. Vou iniciar a sombra com essa paleta da Ruby Rose. Essa paleta ela possui 2 cores, eu posso usar ela tanto para sombra como para contorno, para pele negra e para blushes. Então vou usar esse tom mais clarinho e venho na pálpebra da minha modelo, da minha cliente. Vou aplicando essa sombra com movimentos batidinhas para que não caia, batidinhas leves, tá? Para que não caia também produto na parte debaixo dos olhos.
Aplico essa sombra em todo o côncavo até a pálpebra fixa. Para quem não sabe, o côncavo é esse fundinho do olho que todos nós temos, porém uns mais evidentes e outros menos evidentes. E a pálpebra fixa é essa parte de cima. Aplico ele dando batidinhas. Essa minha técnica, ela é uma técnica mais arredondada, mas eu posso também fazer esse smoking glitterinado mais alongado. Depois que eu apliquei, que eu deixei arredondado onde eu quero, eu venho, limpo o pincel e venho bem leve nas laterais para desmarcar qualquer que seja a marcação que tenha ficado. Com o dedo, eu dou umas batidinhas leves. No outro lado, eu venho fazendo o mesmo processo, aplicando a sombra, deixando ela mais arredondada até o último pelinho dos cílios. Nos outros vídeos eu vou explicando para vocês como que vocês fazem, como vocês vão fazer para deixar essa sombra arredondada, quem tem dificuldade em deixar arredondada, viu, meninas? Limpo o pincel novamente e dou umas batidinhas na lateral novamente para desmarcar. Se preciso, eu venho com o dedo bem leve, desmarcando. Com o pincel sem nada, eu vou fazendo movimentos circulares só nas laterais para tirar totalmente o excesso de marcação que tiver ficado. Muitas vezes nós queremos desmarcar a sombra com o mesmo pincel que nós aplicamos a sombra e às vezes ele só vai aumentando cada vez mais a marcação. Então você pode vir com outro que se torna mais fácil, um pincel limpo, dando uma batidinha nas laterais. Com um pincel mais fino, eu vou utilizar o outro tom dessa paleta, um tom mais fechado. E eu venho no côncavo, aplicando essa segunda tonalidade de sombra. Esse tom do côncavo, ele vai me dar uma fusão, ele vai fazer a fusão da sombra mais clara com a sombra principal, que é a do Smoking Glam que eu vou utilizar. No outro olho, da mesma forma, eu vou aplicando essa sombra no côncavo, do canto interno ao canto externo, também circular, abaixo da sombra anterior. Primeiro eu vou aplicar, depois eu esfumo e desmarco toda a marcação que tiver ficado nessa sombra, como aqui, ó. Dou batidinha, muito cuidado para não levar para a parte de cima. Vou tirando todo o excesso de sombra que for caindo na parte de baixo dos olhos. E agora nós vamos para a terceira sombra para completar a nossa técnica de olhos, que é o Smoking Glam. Vou aplicar nessa parte interna um delineador preto, sendo que a gente pode usar também um lápis preto nessa parte central dos olhos, da pálpebra, ou seja, aqui na pálpebra móvel. Eu gosto do delineador da Inglot porque ele deixa bem pretinho e ele é à prova d'água, ou seja, a maquiagem vai ter uma durabilidade maior. Com um pincelzinho mais fofinho, soltinho, eu venho esfumando essa área para fazer a fusão. Eu venho esfumando esse delineador para fazer a fusão nessa sombra com a sombra anterior, que foi o marrom mais escuro. Abre, ok.
Lembrando que essa é uma maquiagem mais balada, formanda. Essa foi a proposta que eu trouxe para vocês hoje. Da mesma forma, eu venho com o delineador no outro lado, na outra pálpebra. Finalizado esse processo do preto, eu vou voltar novamente com a sombra mais escura, roxinha dessa paleta. Com o mesmo delineador, eu vou aplicar na parte embaixo dos olhos. Vocês podem usar o lápis também, eu gosto do delineador porque, como eu falei anteriormente, ele é à prova d'água. Então, eu dou uma puxadinha para trabalhar o delineador nos olhos da minha cliente. Com o pincel de esfumar, eu venho puxando esse delineador mais para baixo, deixando um olhar mais dramático. Venho com outro pincel e vou esfumando esse delineador, deixando ele mais dramático. Venho com a sombra que eu usei na parte de cima e vou aplicando aqui embaixo do delineador, deixando o olhar mais impactante, mais forte. Está aqui o nosso olho preto. Vocês podem tanto ficar nessa proposta de um olhão black, como passar para a próxima proposta que nós vamos finalizar. Agora nós vamos para a aplicação de glitter. Eu vou usar uma colinha da Nath Capello, vou fazer uma laminha aqui e venho aplicando com um pincel de silicone em toda a parte preta. Da mesma forma, eu vou aplicando do outro lado. Com o pincel que nós esfumamos o côncavo, nós voltaremos com ele e vamos esfumar essa parte para não ficar marcado. Vou aplicar a pomada no ponto alto da sobrancelha. Vou aplicar um iluminador na parte alta da sobrancelha. Esse iluminador que eu tô usando é o Véu da Noiva. Vou deixar essa sombra mais glam. Finalizei a parte de cima, pode abrir. Vou aqui na parte de baixo, aplicando uma cola, uma pequena quantidade. Eu gosto muito de aplicar o batom primeiro antes de pôr os cílios, para eu ter uma noção de como ficou a maquiagem, se o tom do batom ficou um subtom com a sombra. Agora nós vamos para a parte final da nossa maquiagem, onde vamos deixar ela bem maravilhosa. Vamos aplicar cola de cílios nesses cílios que eu amo. Meninas, lembrando, olha, nós aplicamos a cola de cílios
E eu sempre deixo agir 1 minuto para ficar mais fácil de aplicar na minha cliente ou na minha modelo e ele não ficar soltando. Então, e nem colar a parte de baixo dos olhos. Abre. Agora eu vou aplicar a máscara de cílios. Abre. E também nos cílios inferiores, para me dar um ar mais olhão. Fecha. Abre. E essa foi a nossa maquiagem de hoje. A minha proposta mais festa, mais balada, mais formanda. Eu espero que vocês gostem. Eu vou só dar uma lapidação na minha maquiagem, dando um acabamento. E aplicando o iluminador final, que eu gosto de uma pele bem iluminada. Agora é arrasar. Espero que vocês tenham gostado. Vou passar, além dessas dicas, muitas dicas para vocês. Não esqueçam de curtir, compartilhar e salvar. Já se inscreva no meu canal no YouTube, ative os sininhos e não percam nada. E se você tem alguma dúvida, coloque aqui nos comentários que eu vou ajudar você a tirar todas as dúvidas e a crescer como profissional.